para você que acompanha a programação da Revista Cenário pelas redes sociais e também pelo site. Hoje tem a estreia da Cenário Entrevista e nossa convidada de hoje é a Tatiana Morim, a diretora técnica da FVS, Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas. A Tatiana é representante da FVS que veio representar o presidente Cristiano Fernandes. Tatiana é especialista em administração hospitalar, em enfermagem clínico-cirúrgica, MBA em gestão e controle de infecção hospitalar, especialista em gestão das clínicas, especialista em qualidade e segurança do paciente. Tatiana, seja muito bem-vinda. Então é um prazer estar aqui com vocês, né, e prestigiando, e me sinto honrada em estar no programa de estreia da Revista Cenário. Gente, nós convidamos a Tatiana para falar sobre esse 1 ano de pandemia em todo o Brasil e especificamente aqui no Amazonas. E para começar, nós vamos colocar uma reportagem que fizemos, um panorama de como foi nesse 1 ano de pandemia. Por favor. Lágrimas, desespero, agonia. 365 dias de pandemia do novo coronavírus em todo o Amazonas. 1 ano depois, a Covid-19 leva mais de 11 mil vidas somente no Amazonas. Em 2020, depois de 2 meses de comércio fechado, o estado flexibiliza as medidas de restrição. Mas cientistas e epidemiologistas alertam para uma segunda onda de casos se a população relaxar a prevenção. Nós temos casos que foram oriundos de transmissão comunitária, que é o que está acontecendo ainda em Manaus. Nós ainda temos transmissão ativa em Manaus. Em dezembro, mês de maior movimentação da economia para o comércio, o governo decreta restrição aos serviços não essenciais. Revoltados, empresários e empregados foram às ruas. 14 de janeiro de 2021, o governador Wilson Lima decreta toque de recolher em todo o estado por conta da crise de oxigênio. No mesmo mês, o estado perde uma das autoridades que atuavam na linha de frente da pandemia, a diretora-presidente da Fundação de Vigilância em Saúde, Rosemary Costa Pinto. Ontem nós perdemos a doutora Rose, que dedicou mais de 25 anos da sua vida a tratar das questões infecciosas. Pacientes foram enviados para tratamento em outros estados. Em meio ao caos na saúde do Amazonas, o estado recebe as primeiras doses da vacina contra a Covid-19 e começa a imunizar profissionais da saúde, idosos e indígenas. Mesmo com o avanço da vacinação, as autoridades de saúde ainda recomendam o uso da máscara, álcool em gel e o distanciamento social, para que não haja uma nova onda de casos no estado. Nós somos responsáveis pelo outro. A minha atitude ela vai refletir diretamente na atitude do outro. Então é o apelo que a gente faz para que a gente possa vencer essa doença que tem nos causado tanta tragédia. O Brasil está vivenciando isso, né? Hoje os demais estados da federação estão vivendo a situação que nós vivemos hoje. Então a gente precisa de fato manter as medidas de prevenção e controle, o uso de máscara, evitar locais com aglomeração. Isso vai passar um dia, mas hoje a gente tem que manter a nossa guarda alta, não podemos baixar a guarda, a gente precisa manter de fato as medidas de prevenção e controle. Então, nesse 1 ano de pandemia, resultado 11 mil mortos. Como é que a gente pode avaliar esse primeiro ano? A partir do momento que foi descoberto um vírus, se alastrou pelo mundo inteiro, uma situação totalmente desconhecida para a comunidade médica, científica, como é que você pode avaliar esse primeiro ano? Claro, obviamente com muita coisa negativa, mas para vocês da Fundação de Vigilância em Saúde. Quando o primeiro caso surgiu no mundo, em dezembro, em Wuhan, na China, nós da FVS já sabemos, porque a gente trabalha com vigilância, sabíamos que ia chegar. Então a gente começou a se preparar em dezembro. Em dezembro mesmo,
foi notificado e a nossa diretora-presidente, achei linda a matéria, parabéns para vocês, uma matéria que não tem como a gente não sentir. Mas, enfim, em dezembro a gente começou a reunir todos os núcleos de vigilância, porque assim, todos os serviços hospitalares aqui, existe o núcleo de vigilância hospitalar e as comissões de controle de infecção. Então, qualquer agravo que a gente precise monitorar e traçar estratégias de prevenção e controle, a gente trabalha com esses nossos parceiros na ponta, né, que são guerreiros também, assim como todos nós que estamos enfrentando essa pandemia na linha de frente. Então, em dezembro, eu lembro que a gente começou a reunir os núcleos de vigilância e as CCIHs dos serviços, né, e começou a trabalhar não só a capital, mas também o interior, os alertas, né, na figura das pessoas que realizam os núcleos, as ações de vigilância. Isso bem antes em dezembro. De todo em dezembro. O resto do país. Em dezembro nós já estávamos falando para trabalhar a triagem de sintomático respiratório, para segregar qualquer sintomático que aparecesse. A gente trabalhou a doença, o que sabíamos da doença na época, sabíamos que era de transmissão por aerosol, por gotículas, e aí a gente começou a trabalhar essas medidas de prevenção logo em dezembro. Em todas as áreas técnicas e as assessorias voltadas e trabalhando as estratégias, trabalhando a construção do nosso plano de contingência no Estado. E essa questão, diretora, do isolamento social, do lockdown, das restrições, elas realmente são eficazes? Então, olha só, aí, bom, contextualizei o primeiro momento. Quando veio em junho, até dezembro, com a flexibilização das medidas, e a gente observou que nesse momento, teve um aumento, quando a gente começou a implementar as medidas, teve o quê? A redução. Tivemos redução de casos, redução de óbitos, de junho até finalzinho de dezembro, 28, 27 de dezembro. Redução de hospitalizações. Vocês lembram que na primeira alça epidêmica a gente não tinha o quê? Não tinha leito. Tinha gente que não conseguia acessar os hospitais porque não tinham tinham medo de sair e não tinha leito disponível para os pacientes. Então, quando a gente entra no segundo momento, que é esse de redução de junho a dezembro, o que acontece? A rede se organiza, a gente aumenta a capacidade instalada da rede, aumenta a oferta de leitos, os médicos começam a entender a dinâmica dessa doença. A gente começa as medidas restritivas, enfim, aí reduzir. Quando começa as festividades, fim de ano, quando começa essa sazonalidade, esse período chuvoso, que o período chuvoso, ele tende a o quê? Gerar o quê? Aglomerações, não é isso? Porque a gente tem que ficar em casa, ou então junta aquele aglomerado para correr por conta da chuva, enfim. Essas aglomerações, elas propiciam a disseminação do vírus também. Então, e veja, a gente tem em dezembro, aí terminou o segundo com a redução, a gente começa o boom novamente, que a gente chama de segunda alça epidêmica, que vai do final de dezembro até final de janeiro, que a gente começa a ver circulação de uma nova variante, a P1. Sim, que ela veio, dizem que ela é muito mais forte. Na verdade, o poder de transmissibilidade é maior, mas a gente ainda não tem estudos que subsidiem a questão da... Morre mais com a PU? Não sei te dizer, mas transmite, a velocidade de transmissão é maior. E aí vem a variante, e vem essa questão da turma relaxar completamente a adesão às medidas, aglomerações, mas vem o quê? No início de janeiro, o que chega pra gente? A vacina. A vacina, a esperança. Só que a vacina é para todo mundo? Não é para todo mundo, é para aqueles grupos prioritários. Quem morre mais, quem adoece mais, quem fica mais hospitalizado. Então, nesse momento, a gente observa, então vamos trabalhar a vacina começa a chegar e a gente começa a focar nos grupos prioritários e começa a vacinar. E aí o que acontece? Nesse sentido, começamos a intensificar a vacinação, e vocês acompanharam isso na mídia. Quando chega agora, recente, no final de janeiro e até os dias atuais, o que a gente observa? Novamente a redução de casos, mas aí a gente pode atribuir o quê? Quem mais adoecia? Quem mais morria? Quem mais ficava hospitalizado? Quem?
Não eram os acima de 60 anos? Quem é esse público que a gente está vacinando? Os acima de 60 anos. A vacina, ela veio, não é um milagre. As pessoas, elas podem se contaminar novamente depois da segunda dose, né, de ter recebido a segunda dose, mas ela tem uma pegada de que ela diminui o quê? Óbitos e casos graves. Então, a gente vê esse momento de redução. Mas esse momento de redução, Andréia, não é para a gente relaxar. Porque a população não toda não está vacinada. Então, isso serve de alerta. Aqueles que receberam a vacina, eles podem, né? A gente não tem estudos que comprovem que não vai se reinfectar, que não vai ter o vírus, que não vai se contaminar. Mas a gente tem o quê? Estudos comprovam que o quê? Que diminui a gravidade e diminui o risco de morrer. O bom seria que a gente conseguisse, gente, vacinar todos. Mas, infelizmente, vocês estão acompanhando, não tem como comprar. A gente não tem essas vacinas sendo comercializadas, elas vão para quem pode comprar é o Ministério da Saúde para poder disponibilizar e aí garantir que pelo menos os grupos prioritários sejam. Existem aí tratativas do governo já para adquirir, mas ainda, né, são tratativas, mas a gente vê o esforço que está tendo de investimentos do governo do Estado, a gente vê o esforço dos servidores de saúde, os esforços da Defesa Civil, os esforços da Segurança Pública. Gente, a Segurança Pública, se vocês acompanharem aí, todo final de semana eles fecham, né, festas, né, tentam coibir. O toque de recolher, esse toque de recolher, que foi uma decisão, né, colegiada pelo comitê, ele foi muito importante, porque eu entendo que, além da vacina, as pessoas ficarem em casa de 19 horas até 6 horas da manhã foi bem importante para a redução também dos casos. Então, é o tripé, né? É o uso das medidas restritivas, é aquele que pode vacinar, aderir à vacinação, né? O distanciamento social, enfim, é tudo isso. Né? Tatiana, eu quero saber com você se a gente pode considerar que haverá um novo normal. Mas espera, você não vai responder agora, tá? A gente vai para um rápido intervalo comercial e voltamos já já. O melhor conteúdo da Amazônia também tem a melhor audiência. Revista Cenário, mais de 1 milhão de acessos. Conteúdo online, impresso e na TV web. Matérias técnicas, apuração investigativa e opinião fundamentada. Sem sensacionalismo, sem fake news. Levando informações com visão ampla da notícia. Revista Cenário. Conteúdo e audiência qualificada com mais de 1 milhão de visualizações. Acesse agora www.revistacenario.com.br. Hora Cenário. Jornalismo profissional com credibilidade, dinâmico e direto. As notícias que foram destaques no Amazonas, no Brasil e no mundo. O tempo certo da informação para fechar o seu dia. Estreia nesta segunda, 8 da noite, na TV Cenário. Acesse revistacenario.com.br. A informação em tempo real, rápido, direto, conciso. Cenário em minuto. Todos os dias. Acesse www.revistacenario.com.br. Voltamos com a Cenário Entrevista e hoje nossa convidada é a Tatiana Amorim, diretora técnica da FVS do Amazonas. Tatiana, eu perguntei a você no bloco anterior sobre o nosso novo normal. Possível a gente afirmar que haverá um novo normal? Passamos de conta que todo mundo já foi vacinado. A gente vai ter uma vida normal? Eu acredito que não, né? Normal não, a gente vai ter que se adaptar. Né? Eu queria só reforçar aqui que a gente está no período de sazonalidade, tem outros vírus respiratórios circulando. Existe dengue aí, que está aparecendo casos de dengue, às vezes a gente tem a co-infecção, paciente com dengue e Covid. Então, assim, tem situações em que a gente vai ter que se reinventar, se adaptar.
até porque a vacina não dá garantia de 100% de imunidade. Eu não estou 100% protegida do vírus. É o que eu acabei de falar em outro momento, que a vacina, ela diminui o risco de você internar, de você morrer, mas não de você pegar o vírus. Então, é importante que vocês nunca mais na vida vão deixar de usar um álcool gel. Quando tiver, né, falando, estiver com sintoma respiratório, tossindo, vai ter que usar a máscara de proteção, né, para se proteger e proteger o outro. Vai ter que manter o distanciamento social. Óbvio que a gente vai conseguir abraçar os familiares. Antes de encerrar, eu quero fazer uma pergunta pessoal. Como é que a diretora técnica da FVS, que está desde o início de todo esse processo de luta contra o combate à Covid-19, 24 horas por dia aí no ar, como é que ela lida com essa situação? Eu sei que você também adoeceu, né? Conta pra gente como é que vem esse enfrentamento da Tatiana como diretora e também da Tatiana como pessoa humana, como mulher, como dona da casa. Conta pra mim como é que você consegue dar conta de tudo isso. Primeiro, assim, a nossa equipe, né, a equipe da FVS, ela não é somente uma equipe, não é um grupo, é uma equipe mesmo, onde a gente tem um apoio, nós temos lá na FVS, tanto o diretor-presidente, tanto eu, nós temos o apoio das áreas técnicas e nós ali somos uma família. Então, nós nos apoiamos, nós cuidamos, nós colaboramos um com o outro. Então, acho que, primeiro, se eu não tivesse esse suporte da equipe, não teria como avançar em nada, né? Porque eu sei que até, às vezes, a gente fica 12 horas sem se alimentar, e aí vem o outro e te leva um chá, te leva uma água, te leva um prato de comida, né? Eu lembro de uma situação que a gente teve que se organizar para receber vacina, e a gente fez 24 horas na FVS. E um amigo nosso do planejamento estava fazendo as notas informativas para divulgar como seriam as estratégias de vacinação naquele momento, e ele estava exausto de fome. E quando a gente levou um prato de comida para ele, ele agradeceu assim, é um abraço, é o afeto, né, é o cuidar. Eu também tenho um suporte familiar muito grande. Meu esposo me ajuda muito, me entende muito. Eu acho que se a gente não tiver um suporte familiar, esse alicerce também não... Eu lembro da minha filha, né, que tem 12 anos, falando para minha mãe, mãe, a Tatiana está exausta, ela tem que descansar. Mãe, a senhora não entende que para minha mãe, óbitos não são números, são pessoas? Minha mãe preocupada comigo, minha filha, não, minha mãe tem o apoio de uma menina de 12 anos, vendo aquilo dentro de casa e falando, eu entendo porque minha mãe, ela não vê números, ela vê pessoas. E a gente trabalhou tanto isso na FVS, a doutora Rose, na liderança da gente aí, ela já foi minha diretora técnica e assumiu a diretora-presidente, foi minha diretora-presidente. Então, assim, a doutora Rose, ela tinha muito isso. Ela batia e ela acolhia. Então, assim, ela era enérgica e eu acho que ela cultivou muito isso na gente, de ter força. Nós não nos permitimos, eu te digo, eu não me permito dizer que eu estou cansada. Porque tem pessoas que estão morrendo, tem pessoas que estão internadas e sofrendo e que precisam da gente nesse momento. Gente, eu conversei com Tatiana Morim, esse também outro lado da pandemia, o lado pessoa, o lado mãe, o lado amiga. E eu quero agradecer em nome de toda a equipe da Revista Cenário, da nossa diretora Paula Taif, e dizer que o espaço está sempre aberto, nossa redação toda está trabalhando insistentemente para divulgar os números oficiais, e o espaço está sempre aberto para você. Eu que agradeço, né? E fico aqui à disposição para as próximas que vierem, viu? Muito obrigada. Você acompanha Cenário Entrevista todas as quartas pelo site e pelas redes sociais. Revista Cenário, da Amazônia para o mundo.